Ajude um dev. No de hoje, nós vamos ajudar um dev que está construindo um sistema para academias. E a dúvida dele é uma dúvida frequente entre muitas pessoas que desenvolvem aplicativos em no-code, por exemplo. Neste caso, a ferramenta é o Bubble. E a dúvida está em relação a procuras de dados no banco de dados, mas no que a gente entende no desenvolvimento como match. Ou seja, ele está com dificuldade de identificar ou equiparar os cadastros de alunos que ocorrem na academia e depois em sequência no aplicativo. Vamos dar uma olhada em como resolver isso? Ajuda um dev, cara. Ele precisa. Pode ter certeza que um dia você vai precisar também. Desta vez, e para inaugurar esse novo momento da Digitals, a dúvida vem da comunidade da Digitals e não num grupo do WhatsApp. Então trago aqui para vocês, ó, pronto. A comunidade da Digital. Se você ainda não se inscreveu, é gratuito. Vou fazer um overview geral para você. Olha só, aqui você encontra tudo sobre no-code, tu pode bater um papo, né? No nosso chat, você pode ver um catálogo de vídeos e dicas, você tem aqui aplicações modelo para você acessar e copiar os recursos, enfim. Você tem um espaço aqui de negócios e oportunidades, você tem um fórum bem organizado e classificado para Bubble, APIs, banco de dados, otimização WS, Flutterflow, entre outros. E o que é mais importante, aqui na comunidade Digitals, você é atendido pela equipe, você não precisa estar aqui ajudando eventualmente os outros. Pode fazer isso se você quiser e não há problema algum. Mas mesmo sendo uma comunidade gratuita, nós temos aqui o auxílio a todos os posts, inclusive esses primeiros aqui, ó, já estão recebendo aí as nossas ajudas, né? Inclusive com a gravação de vídeo, né? Para explicar como solucionar aquela tal dúvida. Se você quer fazer parte dessa comunidade, que é verdadeiramente uma comunidade, onde você tem uma estrutura que atende e tira as suas dúvidas, é só se inscrever na Digitals, o link tá aqui na descrição desse vídeo e aproveita, é de graça. Mas, como eu ia dizendo, a dúvida em questão é a do Christian, certo? 50 minutos atrás, ó, em menos de 1 hora ele vai receber uma resposta da equipe aqui da Digitals, no caso dessa vez eu. Eu vou gravar este vídeo, assim como já estou gravando, para mostrar para ele como solucionar o caso dele, ou seja, a dúvida dele. Vamos dar uma olhada no que ele está pedindo, o que ele está precisando. Fala pessoal, estou desenvolvendo um aplicativo no Bubble e encontrei uma dificuldade relacionada à busca e vinculação de usuários no sistema. Queria compartilhar o cenário e ver se alguém pode sugerir uma solução prática e se talvez seja o caso de usar algo como Algolia, por exemplo, né? Vou explicar certinho qual é o cenário atual deste software que ele está construindo lá, provavelmente para o cliente dele ou para o próprio negócio dele. O dono da academia cadastra os alunos no sistema, mas esses cadastros nem sempre estão completos. Por exemplo, o aluno pode ter só o nome cadastrado sem CPF, e-mail ou telefone. Então, nome Maria, CPF vazio, e-mail vazio. Mais tarde, o aluno abaixa o aplicativo e tenta se vincular ao sistema informando seus dados. Nome, CPF, e-mail, telefone. Exemplo de dados preenchidos pelo aluno. Maria, CPF e e-mail, por exemplo. O objetivo aqui é fazer um match entre os dados preenchidos pelo aluno e o cadastro existente no sistema, mesmo que o cadastro feito pelo dono da academia esteja incompleto. Problema. No Bubble, quando eu uso do Search For para buscas pelos campos nome igual a X, CPF igual a Y e e-mail igual a Z, a busca não retorna nada se algum campo estiver vazio no banco de dados. Sim, porque tu está aplicando no filtro 3 condicionais de match. E se você está fazendo isso, você espera que seja atendido isso, né? Então é por isso, o comportamento é esse. A Maria está cadastrada só com nome, mas o CPF e e-mail estão vazios. Quando o aluno preenche CPF e e-mail no app, a busca falha, porque o Bubble tenta filtrar os campos. É claro, tá? Sei que tem a opção de marcar Ignore Empty Constraints, só que ignorar constraints, né, é se caso o valor que tu vai botar ali na constraint como filtro, ele deve ser ignorado se ele estiver em branco, né? Então como o filtro que você está utilizando pode ser outra base, outra tabela de dados,
pode ser um outro campo sendo preenchido no front. E ele está dizendo que se essa tabela de dados não vier no filtro ou o campo não for preenchido lá no seu na sua navegação do sistema, coisinha, ele vai ignorar que isso está branco e vai estar em branco, né? E vai, de certa forma, trazer os resultados para você. Então, é uma condicional de relacional e não referente à estrutura de dado que está sendo pesquisada, tá? Meu objetivo: quero que o sistema consiga buscar e retornar o registro correto do aluno, como Maria, mesmo que o cadastro original tenha campos vazios. Faço match parcial, ou seja, que ele valide os campos que batem e ignore os campos que não existem no banco de dados. Ok? Dúvidas? Existe alguma forma do Bubble de configurar essa lógica? Sim. Tá? Ou seria melhor partir para a solução externa, como o Algolia não vai te resolver nessa questão, né? Ele vai te dar uma certa performance nisso, mas a tua questão aqui está mais envolvida a uma falha de regra de negócio. Eu vou abordar sobre isso para te passar isso, mas eu vou te dar uma solução para você atender essa regra de negócio mal estruturada. Não tem problema, há como resolver, tá? Então vamos lá, valeu demais pela ajuda, acho que muitos podem ter passado por algo parecido. Se alguém puder compartilhar uma solução ou ideia, seria ótimo. Vamos lá. Eu posso compartilhar uma solução, gravar um vídeo para você, inclusive te explicando isso. Gostaria primeiro de abordar o seguinte: quando você tem nesse ciclo de cadastro, um cadastro sendo absorvido de forma prévia, né? Dentro do estabelecimento, e ele tem que haver uma continuidade depois pelo input do usuário, geralmente, geralmente não, e o correto nesse caso é você aplicar o que a gente chama de dado identificador único. O que é um dado identificador único? Um dado que represente um cadastro, uma pessoa que não tem como ter dois iguais. Então, por exemplo, o nome não é um dado de identificador único. Data de nascimento não é. E-mail, por exemplo, pode ser um dado de identificador único se porventura for relacionado ao mesmo domínio, mas pode haver falhas nisso. E neste caso, no teu ciclo de dados, o único dado de identificador único seria o CPF. Então, o que acontece? O correto é você orientar que o sistema tem que ter informado no pré-cadastro o CPF. E quando o aluno for abrir o aplicativo e fizer o primeiro cadastro dele, ele pode informar outros dados. Mas o match vai ocorrer pelo CPF, que é o dado de identificação única. Quando você não tem esse contexto, você pode trabalhar com outro contexto, que é, por exemplo, match entre dois dados, duas variáveis. Então, por exemplo, eu vou comparar o nome com o e-mail informado. Se eu tiver esse nome e e-mail informado aqui na minha base de dados, eu estou relacionando o cadastro de certa forma. Ou você pode ter o CPF e a data de nascimento, o CPF e o nome, por exemplo. Então, você deveria implementar dessa forma, se assim for o caso, e orientar a pessoa que utiliza o sistema lá na academia a informar pelo menos dois dados que vão ser responsáveis pelo match e fazer os cadastros se unirem, aquele que está sendo imputado no aplicativo e aquele que está no sistema. Eu não sei qual o motivo neste caso que haveria dificuldade de digitação no pré-cadastro de um CPF. Até porque para a pessoa ingressar na academia, para ela receber uma cobrança, para qualquer atividade dela acontecer, provavelmente ela tem que informar o CPF. Então é um dado que já está ali no ambiente de input. Mas enfim, coisas podem acontecer e a gente não sabe até que ponto, como são feitos os processos administrativos no estabelecimento em questão. Para tratar aqui no cenário real, o que eu vou fazer é apresentar duas soluções. Uma delas seria o próprio do Search For, mas executados por funções utilizando Merged. Ou seja, você pode executar um do Search For para cada um dos campos presentes na tela de cadastro do aplicativo feita para o usuário, e aí você manda ele localizar
Ah, o nome digitado, localizei esses cadastros. Agora com o CPF digitado, não localizei nenhum. Ah, agora com o e-mail informado, não localizei nenhum. Ou com a data informada, sei lá, data de nascimento ou qualquer outro dado, enfim, não localizei nenhum. Ocorre que podem estar cadastrados no sistema, por exemplo, umas 10 Marias. Como é que tu vai saber que é aquela específica, né? Então, esse método ele sempre vai ter uma falha, porque há uma falha no requisito, certo? Mas eu vou te apresentar como fazer essa solução do Search For com um Merged, ou seja, você segmenta a sua busca e depois une todas apenas num lugar que traria o resultado efetivo desse match, vamos dizer assim. O outro é você dentro de um campo, você criar uma lista de textos e nessa lista de textos você deixar individualmente o registro do texto imputado tanto lá na academia na hora do cadastro para serem conferidos aqui na hora que vai ver o cadastro no aplicativo do aluno. E aí nós temos que aplicar uma desnormalização nesses dados e inclusive tratar o dado na hora do registro para que você consiga fazer o match de forma efetiva. Vamos dar uma olhada então nessas duas formas de como tentar contornar esse cenário que tem um requisito falho que deve, na minha opinião, ser ajustado, mas se não tiver como ser ajustado, vamos tentar trazer aqui o melhor resultado para sanar essa dúvida aqui do Christian. Bora lá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que provavelmente já tem no aplicativo do Christian, mas eu tenho que reproduzir o cenário aqui no caso, né? É num aplicativo aqui específico para esse Ajude um Dev, eu vou aqui criar uma base de dados para a gente poder ver como seria a dinâmica dessas duas aplicações, dessas duas formas de solução que eu vou demonstrar. Então aqui eu tenho que trazer o campo nome, certo? Que é um dos dados que ele está usando lá, tá? Do tipo string texto. Depois eu vou adicionar aqui um campo telefone, que ele também está utilizando lá, do campo do tipo string texto, e o CPF, certo? Que seria também do tipo string texto. O campo de e-mail já vem aqui de forma nativa na tabela usuário do Bubble. Então, isso é o que eu preciso fazer na estrutura de dados para tentar fechar a equação para o Christian. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma página aqui que eu vou chamar de cadastro na academia. Então, cadastro quando ocorre na academia. Perfeito? E aqui no cadastro da academia eu vou rapidamente desenhar uma tela para a gente ter um exemplo de input de alunos cadastrados. Pronto, criei o layout e agora nós vamos implementar, né? Então aqui eu tenho um campo nome, CPF, telefone e e-mail. E aqui um botão cadastrar aluno, então vamos dizer que isso aqui é um ambiente que nós estamos cadastrando alunos na academia, perfeito? Então seria a tela de cadastro da academia. Então aqui, né, como ele pode preencher qualquer campo, segundo o informado, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar, né, uma coisa nova. Essa coisa nova seria um usuário novo. Esse usuário novo ele já precisaria do e-mail, né? Senão não tem como criar o usuário. Então aqui no caso, eu teria que trazer então uma tabela cliente, certo? E aí reproduzir lá, info, nome, texto, info, telefone, texto, info, e-mail, texto, info, CPF no formato texto. Pronto, certo? Então olha lá, eu não consigo criar um usuário novo, create a new thing e puxar a tabela usuário, ele não permite. Então para eu fazer um sign up ou um sign in ou create account para um outro usuário, ele sempre vai exigir a conta de e-mail. Então não tem como você usar a tabela de central de usuários do Bubble para isso. O que demonstra novamente que há uma falha no requisito na hora de coleta de dados na própria academia. Mas vamos lá. Vamos então criar uma coisa nova. Essa coisa nova seria um cliente. Beleza. Então a gente vai puxar os campos lá. Qual é o do CPF? Certo? Qual é o do e-mail? Vamos lá. Qual é o nome? Vamos lá. E qual é o telefone, certo? E aí ele vai aceitar o cadastro.
né? Mesmo que qualquer um desses não estejam preenchidos. Aqui eu vou adicionar mais um passo que seria um toast. E aí nesse toast nós vamos ver cadastro realizado com sucesso. Beleza. Vamos primeiro testar se está funcionando. Então eu posso cadastrar o novo cliente Maria, o novo cliente Pedro, o novo cliente Tiago, o novo cliente Walter. E nada me impediria de eu criar Maria novamente. E aí, se eu for olhar o dado aqui, ó, os dados registrados, eu teria duas Marias para dar um match pelo nome, certo? Isso pode acontecer com os outros dados, como e-mail, CPF, telefone. Talvez não, porque telefone é muito difícil ter dois iguais. Acho que não teria, é um dado único também. E-mail é bem difícil ter outro igual. Eu acredito que seria um dado único também. E CPF também, mas ali a questão é o nome, certo? Então vamos lá, pelo nome eu poderia ter duas Marias. Como é que primeiro eu posso evitar de não ter duas Marias? Eu posso pegar aqui no cadastro do aluno e dizer na regra do botão cadastrar que eu só vou permitir se eu procurar clientes no banco, certo? E que no que foi digitado no campo nome, value, ou que foi digitado no CPF, value, ou que foi digitado no campo e-mail, value, tá? Vamos lá, e-mail, valor do campo e-mail, ou que foi digitado no telefone, que aí seria o campo telefone, certo? Aí aqui, ó, como eu tô filtrando, tô procurando clientes pelos campos que vêm do front, pode ser que só digite um deles. Eu vou dizer que eu não quero que ele procure todos, eu quero que ele procure apenas os valores que vierem. Então eu vou marcar aqui Ignore Empty Constraints. As constraints estão em azul. Aqui é onde eu vou procurar, mas o que está restringindo, ou seja, filtrando o dado é o valor que chega. Então eu tô dizendo, se não chegar nenhum valor, ignore, certo? E procure do mesmo jeito. Então, se ele der um count menor ou igual a 0, certo? Eu vou permitir o cadastro. Se não, não, tá? Se não, o que eu vou fazer? Por exemplo, posso fazer aqui, eu poderia fazer na mesma função. Se ele for maior que 0 aqui, ó, eu vou dar um aviso na tela, cliente existente. Tá? E aí, agora, se eu for lá, eu teria apenas uma Maria no banco, né? Porque eu vou tentar cadastrar uma outra Maria e ele não vai permitir. Olha lá, o cliente existente, ele não fechou o contrato. Não fechou o cadastro, desculpa, ele não conseguiu efetivar o cadastro. Agora, Maria Cristina seria, de novo, um nome novo, cadastro realizado com sucesso. Mas se eu pegar a Maria aqui agora e colocar um CPF 004713340, sei lá o quê, né, e cadastrar, ele vai permitir, porque eu informei dois dados e esses dados não existiam no banco de dados, certo? Mas aqui, ó, eu consigo resolver o match. Eu vou olhar os campos de match pelo nome e CPF, perfeito? Então lá na hora do cadastro do aplicativo do aluno, né, que não seria na academia, eu conseguiria fazer o match por mais que tivesse mais de uma Maria. Então, aqui funciona dessa forma. No meu ver, o campo CPF deveria ser obrigatório no cadastro e aí você fazer uma comparação de que não pode ter outro igual. Só pode ter um cadastro por CPF, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui agora é criar a tela que seria o cadastro do aluno. Então, vamos dizer, quando o aluno acessa o aplicativo a primeira vez e eu vou, né, no caso, me cadastrar na condição de aluno, tá? Que é onde está o problema dele, que ele quer fazer o match no dado. Aí eu vou criar aqui, então, vou usar a mesma telinha, né? Só que aqui eu vou botar cadastro aluno, cadastre-se aluno, e aqui app do aluno, só para a gente ter ideia de como a gente vai fazer isso. Aí ele pode preencher nome, CPF, telefone e e-mail. E aí eu vou botar aqui cadastrar-me. Agora, como eu faço um match por campo, certo? Como eu monto uma lista por campo.
Então, a primeira coisa é que tu vai ter um ou mais resultados que você pode encontrar. Então, tu vai montar uma custom state aqui chamada setClient. E tu pode montar, que vai puxar a tabela cliente. E tu pode ter uma outra aqui que vai ser setClientes, que tu também vai puxar a tabela cliente, só que agora múltiplos registros. E o que eu vou fazer quando ele clicar em se cadastrar? Eu vou deletar essas funções aqui porque já não serve para mim, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, a primeira ação que eu quero que ele faça, eu quero que ele dê um setState, né, em qual elemento? Lá no elemento desse grupo aqui da frente, que eu vou chamar de gcadastro para poder identificar. Então dentro do gcadastro eu tenho as duas condicionais lá, as duas custom states. Então aqui, ó, eu vou pegar o gcadastro lá, e vou dizer que eu vou começar a compor uma lista de clientes, das quais eu quero a própria lista que está aqui presente, certo? E aí eu vou fazer um merged. Merged com o quê? Com o do search for, e aí eu vou puxar a tabela cliente pegando somente o nome. Então eu vou pegar o nome aqui e vou pegar o campo nome value lá da frente. Perfeito? Aí ele fez o merged. No segundo momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar setClients merged with o quê? Não é o campo nome? Não, agora é o telefone. Eu quero que tu localize pelo telefone, certo? Então, lá, ó, me traz os cadastros que tu encontra com esse telefone, tá? Aí agora, tu me traz, no terceiro step aqui, ó, os cadastros que não são pelo telefone, que seria pelo CPF, por exemplo, que eu peguei o nome, agora eu vou pegar o telefone e agora o CPF. E por último, por e-mail. Tá? Fazendo isso aqui, o que tu vai fazer? Tu vai fazer ele procurar individualmente no banco cada dado, tá? E compor uma lista de clientes. Mas perceba, por que eu estou colocando aqui compor uma lista de clientes? Porque ele pode, dentro dessas variáveis, se você não travar lá no front, ele pode encontrar diversos dados. Logo em seguida, eu vou te mostrar uma outra forma que se você tiver todos os campos travados não permitindo redundância, como tu faria essa timeline aqui, ao invés de fazer um merged, tu vai fazer uma condicional e vai tratar o setState cliente conforme a condicional que ele achar. Tá? Então nós vamos ver isso. Primeiro eu vou te mostrar que dá para você compor uma lista com o do search for. Perfeito? Para isso, eu vou popular o dado mais um pouquinho, tá? Então vou botar outros CPFs aqui, por exemplo. Tá? Vou botar outros nomes aqui. E aí vou cadastrar dados somente com telefone e somente e-mail. E aí outro que teria outro e-mail, por exemplo, com nome também. E aí vou colocar um outro cadastro aqui, ó, que seria somente o nome com um telefone já meio que existente, igual que eu coloquei anterior. Tá? Então, se nós olharmos agora a tabela de dados, a gente tem os dados meio que perdidos e granulados, né? E eu tenho Thiago várias vezes. Então, perceba que a hora que eu procurar pelo nome, ele vai achar 3 cadastros. Olha lá, ó, Thiago, certo? E aí, o que vai acontecer? Na hora que a gente digitar o nome, ele vai jogar todos os Thiagos que ele encontrar, tá? Lá na lista do custom state. E aí tu teria que montar uma regra para saber qual é o usuário, porque tu não pode chegar aqui na tela do aluno, né? E dizer assim, quais desses você é? Você não pode vazar o dado, certo? Por isso que eu insisto, que teria que ter um match direto. Mas vamos ver a solução, que isso aqui serve para outras coisas, né? Para você fazer buscas infinitas, tipo o Algolia. Você não precisa do Algolia para fazer buscas, né? No Bubble, você pode fazer isso. Tu quer procurar diversos campos de forma independente e montar uma lista no final. Tu pode fazer dessa forma, tá? Vamos ver isso acontecendo, então. Então agora, ó, quando eu clicar em cadastrar-me aqui, eu vou mostrar para vocês ele montando a lista aqui, ó, no step by step, tá? Então vamos lá, ó.
vou pedir para me cadastrar como Thiago. Então olha o que ele fez. Ele foi no primeiro do Search For e achou 2 Thiagos. E aí ele colocou na lista do Custom State. No outro do Search For, ele não encontrou nada. Não informei telefone. No outro, também não, porque eu não informei CPF. E no outro aqui, ó, eu não informei e-mail. Então ele achou, certo? Ele não achou nada. Então ele achou somente no primeiro passo e adicionou os 2 cadastros naquela Custom State. Mas e se agora eu colocar um telefone aqui também? Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos olhar de novo step by step. A hora que eu clicar no cadastrar-me, o que ele vai fazer? Ele vai procurar primeiro somente o nome. E aí ele achou 2 cadastros. Olha lá, ó. Perfeito? Aí depois ele procurou os clientes pelo telefone. E ele achou um cadastro, certo? E aí ele vai compondo essa lista. Então lá, ó, quando ele dá um merge aqui, ó, olha o que ele faz, ó. Ele pega a lista já existente lá, ó, como ele adicionou as coisas no Custom State, e ele adiciona o que ele encontrar novo. Como ele não encontrou nada novo neste caso, ele não adicionou nada. E aí eu teria então guardado na Custom State todos os cadastros que ele achou dessa forma. Agora, tem como tu fazer um método seletor disso, ou seja, você ir anulando? Tem como. Como é que tu faria? Né? Então tu pode fazer assim, ó. Ó, vou criar uma segunda função aqui e vou desabilitar essa. Tá? Então vou desabilitar essa aqui e vou fazer aqui. Agora eu não daria um merge. Eu simplesmente faria o seguinte: set state, naquela outra custom state que eu chamo de gcadastro, cliente único. Qual é o valor? O valor que tu vai me trazer deste cliente é aquilo que tu encontrar na tabela cliente com o nome digitado, que seria a variável mais fraca, o match mais fraco primeiro. Então tu vai puxar do nome lá. E aí tu vai dar um first item para ele achar. Tu só vai executar essa ação aqui, ó, se o campo nome value is not in pit. Perfeito? Não estiver em branco, tá? Então essa seria a primeira ação. Qual é a minha segunda ação? Pois bem, a minha segunda ação seria substituir o cliente se, no caso, você encontrar, então, um cliente com o número telefone, com o mesmo número de telefone, tá? E aí, somente se o telefone não estiver em branco, tá? E assim tu faz para todas as outras funções. Então, vamos lá. Aqui seria o CPF. E depois, então, o último que seria o e-mail. Pronto. Aí eu não teria aqui, ó, esses outros passos. Então ele vai executar toda essa linha e se ele encontrar um cliente com nome, ele vai delegar que o primeiro que ele encontrar seria o cliente daquele aplicativo. Mas percebe que tu pode ter mais de uma Maria no banco de dados, então não sei quanto isso é seguro, né? Já quando tu faz isso perante ao telefone, dificilmente tu vai encontrar 2 cadastros com o mesmo telefone, a não ser que tu permitiu essa duplicidade, tá? Aqui, por exemplo, a mesma coisa com o CPF. E aqui, por exemplo, então, a mesma coisa com o e-mail. Se ele vier executando em cadeia ou não, tanto faz, tá? Ele vai deixar lá na set state apenas um cliente localizado, independentemente dos dados que foram preenchidos. Então essa é uma forma também de você fazer isso, tá? De você localizar o cliente, tá? Então isso é a primeira forma. Só que aqui ainda tem um problema, que o Bubble em si, ele não desnormaliza, não normaliza ou desnormaliza o que está escrito no campo. Então, se eu digitar Thiago com as letras minúsculas aqui, ó, ele não vai achar nada, porque não tem nenhum Thiago lá com letra minúscula, certo? Olha lá, ó, ele não acha nada, tá? E aí nos outros ele nem executa, no caso, né? E por quê? Porque o Thiago tá lá, registrado no banco de dados, com letra maiúscula. Então como é que tu faz para corrigir isso, né? Tu tem que ou tratar o dado
de forma independente, tudo em minúscula, ou fazer uma equiparação no dado aqui mesmo quando ele é digitado, tá? Então, quando tu for procurar o cliente, tu não vai botar o nome Velui aqui, né? Tu teria que fazer o quê? Teria que comparar o que foi escrito de forma minúscula, lowercase, ou tudo maiúsculo. Só que lá no banco pode ser que ele não esteja em lowercase, então você teria que salvar em lowercase. E aí você acaba tendo que criar uma dinâmica de depois, né, nas áreas de display, você trazer sempre a letra maiúscula numa determinada condicional. Então, geralmente, quando isso acontece, para tu ter um match certinho, direto, né, como é que a gente faz? A gente não bota a tratativa do campo aqui, perfeito? Tá. Então, o que seria ideal você fazer aqui, que é legal até para você centralizar suas buscas? Vai na base de dados, lá na tabela de cliente ou usuário, e cria um campo chamado syssearch, por exemplo, ou index, tanto faz. O que importa é que ele seja uma lista de texto, e aí ele tem que ter múltiplas entradas, perfeito? Agora, no cadastro da academia, que é onde gera o primeiro cadastro, o que tu vai fazer? Tu vai cadastrar o aluno, certo? Aqui ou aqui, ó. E aí, tu vai alimentar aquela lista de texto. Então, tu vai dizer o seguinte, ó, que o syssearch eu vou adicionar o quê? O CPF value, tá? E aí, óbvio que no CPF não precisaria de lowercase, mas vamos botar aqui só para te dar um exemplo. Depois, tu vai fazer a mesma coisa de novo. Syssearch add o quê? Nome, value, e aí tu vai tratar o dado, lowercase, certo? Depois, de novo, syssearch add, o que eu vou pegar agora? Vou pegar o telefone, que também não precisaria de lowercase, mas vamos lá. Bota ele em lowercase lá, tá? Depois, o syssearch e-mail, que aí a pessoa pode, sem querer, digitar uma letra maiúscula ou não, enfim. E aí tu quer deixar tudo normalizado, tá? Os dados todos normalizados. A partir desse momento, o que vai acontecer? Quando eu registrar aqui um cadastro novo, o que ele vai fazer agora? Eu vou fazer um cadastro completo aqui, ó. Thiago, um CPF, um telefone, um e-mail, tá? E aí, quando ele cadastrar, ele vai normalizar todos esses dados numa lista. Olha lá, ó, vamos dar uma olhada no último cadastro. Ó, ele formatou todos os dados numa lista de texto. Agora, na tela de aluno, na hora de eu procurar o aluno, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele procurar, né? Tá? Este aluno, não neste campo nome. Eu vou pedir para ele encontrar no campo syssearch, certo? Ele tem que conter o quê? O nome que está vindo do front, o que? Lowercase. Pronto. Agora tu vai dar um match do dado, que inclusive isso é uma coisa que o Algolia faz automaticamente. Eu estou te mostrando como é que faz no Bubble aqui. É dessa forma que você faz. Tá? E aí você vai fazer isso em toda a cadeia de dados. E aí ele vai procurar apenas uma lista de texto no mesmo campo. Tá? Então, isso é uma normalização ou desnormalização, tanto faz. Tu tá pegando e desnormalizando um dado, tu tá pegando um dado desnormalizado e tá normalizando ele, tá? Para você conseguir fazer um match efetivo. Mas volto a dizer que mesmo fazendo todos esses recursos, né, se você não travar a possibilidade de duplicidade na hora do cadastro, você não vai conseguir ter um match efetivo pelo campo nome, por exemplo, né? Pelo telefone, e-mail ou qualquer outro, você conseguirá. E aí o melhor que você tem a fazer é fazer o merged, certo? Porque ele vai pegar um cadastro, vai fazer um merge e ele, vamos dizer que ele encontra um cadastro com CPF e com um telefone. Ele vai fazer um merge no cadastro porque é a mesma pessoa, então ele não vai registrar dois lá naquela custom state de múltiplo, ele vai achar somente um. Ou você pode fazer pela ordem de substituição. Qualquer uma dessas formas localizaria, então, de forma efetiva o cadastro. Agora você percebe o quão simples é. Se você travar isso num CPF, exija o CPF na hora do cadastro da academia, ou o e-mail, ou o telefone. A partir do momento que o aluno digitar os dados cadastrados dele, você faz o merge ou você faz o match direto, você condiciona a navegação, informe aqui seu CPF.
A hora que ele informar o CPF, tu já sabe quem ele é. E aí tu pede para ele preencher os dados seguintes. Entendido? Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Como eu faria isso, então, da forma mais correta, né? Eu vou duplicar a página Cadastro Aluno. Vou chamar de Cadastro Aluno 2. Tá? E aí vou mudar a condição de navegação dele. Vamos dizer, olha, você quer se cadastrar no aplicativo, cadastro do aluno, né? Informe abaixo o seu CPF. Para continuarmos. Pronto. Tu vai pegar o campo CPF do dito cujo aqui. Vamos lá. Continuar. A partir desse momento que ele informou o cadastro, o CPF no cadastro, o que nós vamos fazer? Tu vai para uma tela seguinte trazendo os dados, que sem querer eu deletei, podia ter copiado. Para ele preencher o restante dos dados. E tu pode até pegar o CPF de novo, tanto faz. Tá. Vamos lá. Ó. Vai pegar aqui e aqui tu vai colar os campos lá. Ó. E aí tu vai efetivamente cadastrar. Tá. Ó. Aí tu pode fazer uma coisa bem interessante. Tu pode montar aqui, ó, no cadastro concluir, desculpa, uma set state, tá? Set state do cliente que já vai ter ali, tá? E aí tu pode relacionar os campos aqui, ó, com o nome lá, ó. Então com a custom state, né? Então cadastro concluir, o que? O cliente que tu achar me traz o nome se tu achar, senão deixa em branco. Me traz o telefone se você achar, senão me deixa em branco. Certo? Me traz o e-mail se você achar, senão deixa em branco. E deixa o cara editar se ele quiser. Tá? Me traz o CPF. Aí o CPF vai trazer da onde? Do campo anterior ali de cima. Então CPF validador, vamos botar assim, ó. Validador, certo? Então aqui do CPF eu vou trazer lá o CPF validador velho, o que ele digitou no CPF de cima. E aí eu vou dar um hide aqui, ó, certo? Vou dar uma animaçãozinha aqui, ó, de fade in, fade out. E aqui também vou dar um collapse e vou botar uma animação e vou mostrar para você como tu pode facilmente fazer isso. No botão continuar aqui agora, o que tu vai fazer? Primeiro eu vou deletar todas as ações aqui porque eu não preciso mais nada delas. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Simples, se eu tenho apenas um campo, que seria o correto, eu vou fazer o quê? Se eu encontrar um cliente com o CPF que está no campo CPF validador, certo? Então lá, ó, validador value, count for, ou seja, tu encontrou is one ou maior que zero, tanto faz, tá? Então se você encontrar, o que tu vai fazer? Tu vai dar um hide. Um hide no quê? Nesse grupo aí que a gente tá. Que é o grupo cadastro, não, deixa eu pegar o card inteiro, né? Esse aqui, ó, é o grupo cadastro, tá? Então, o grupo cadastro, depois o que? Tu vai fazer uma set state do elemento. Que elemento? O cadastro concluir. O que tu vai colocar lá? Vai botar o cliente. Qual cliente? Esse mesmo cliente que tu teria achado aqui, ó. Copia a fórmula aqui, cola aqui e dá um first item, perfeito? Ele vai jogar o cliente na custom state. E aí tu dá um show. Show o quê? O cadastro concluir. E pronto. Né? Tu já identificou qual é o cadastro. Então vamos dar uma olhada nisso funcionando. Vou dar um preview aqui, ó. Tá? E aí eu vou pesquisar ali só na base de dados um CPF, tá? Para eu conseguir bater certinho. Então vamos lá, vou pegar um CPF aqui, ó, que tenha todos os dados. Vou pegar esse aqui, ó. Tá? Então vou pegar esse CPF aqui, vou copiar ele para ele bater lá, né? E aí eu vou mudar um número para tu ver que ele não vai achar. Então lá, primeiro eu botei o CPF certo, mas vou cortar um número. Ele não acharia nada. Tá lá. Não vai executar. Agora eu vou botar o CPF certo. Vamos ver. Ele tem que no passo seguinte me trazer os dados. Trouxe os dados já do aluno se tiver preenchido. Se não tiver preenchido, é só tu deixar o campo para ele preencher na hora ali. Se ele não tiver preenchido, deixa eu pegar um cadastro aqui que não tem os outros dados preenchidos. Quer ver? Ó? Um CPF que não tem e-mail e telefone. Esse aqui, ó. Tá. Então eu vou bater esse CPF aqui lá, ó. Pera aí. Tá. E vamos ver o que ele faz. Ele vai trazer os outros campos em branco. Quer ver? Ó? Bati o CPF, continuar. Olha lá, ó. Maria.
Ah, mas qual é o teu telefone? 1998150604. Aí tu manda ele salvar os dados. Tá. É isso. Essa é a solução. Christian, te dei vários caminhos. O primeiro deles, combinar com o seu cliente em ajustar esse requisito que é bem falho. Para não dizer que não se faz assim, não se produz assim. Mas se ele bater o pé de ser que ele quer assim, eu te dei duas possibilidades de você localizar os cadastros. Por lista de textos, dados normalizados ou desnormalizados, e por sequência de procura na mesma tabela utilizando campos unitários, que basicamente é a mesma lógica que um Algolia utiliza, mas óbvio, dentro do engine dele de uma forma extremamente eficaz. Mas é assim, ele pega, individualiza os campos e normaliza os dados para localizar as coisas com mais eficiência. E foi isso que eu te ensinei a fazer aqui. Aplique aonde você quiser, da forma como você quiser, né? Se é performático ou não, se consome muito W ou não, depende do caso de uso, do volume de uso, depende de muitas coisas. Às vezes é uma tela que não é muito utilizada, não tem problema você fazer 4 do search for para montar um dado. Ah, é uma tela que é utilizada todo dia constantemente. Aí você tem um problema, não seria a melhor prática, tá? Espero que você tenha gostado. E assim como você, Christian, ou como os outros que estão assistindo aqui este Ajude um Dev de hoje, espero vocês no próximo. Até já!